Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, né? E nós vamos seguir aqui falando a respeito agora da biomassa a partir de resíduos orgânicos, tá? Elas vão se subdividir basicamente em resíduos agrícolas, resíduos urbanos e resíduos industriais. E a gente vai ver aqui um pouquinho de cada um desses, né? Então, pessoal, resíduos agrícolas, basicamente a gente está falando da cadeia produtiva, né, tanto de vegetais quanto da cadeia de produção pecuária, né, então são os resíduos dessas duas cadeias. Os resíduos industriais, né, a cadeia industrial propriamente dita, principalmente setor de alimentos, né, você tem um aproveitamento muito grande de resíduos a partir desses setores. E o resíduo sólido urbano, né, que está diretamente ligado com a subsistência, né, dos seres humanos e com a grande produção de resíduos nas grandes cidades, né. Então, basicamente, nós vamos falar desses três tipos. Bom, em se tratando de resíduos agroindustriais, falando a respeito de vegetais, né, a gente vai ter basicamente se destacando os resíduos de cana, milho, soja e arroz, tá? São aqueles que apresentam maior quantidade de produção no nosso país e maior quantidade de produção de resíduos, tá? Então a gente tem essa característica muito forte aqui no nosso país nesses setores, tá? Aqui só destacar um pouquinho para vocês a produção de resíduos em toneladas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, da quantidade de resíduos que é produzido. Os resíduos sólidos urbanos, né, RSUs, né, são aqueles basicamente das atividades residenciais, comerciais, industriais e serviços de saúde. E, né, a gente tem uma preocupação com construção civil também, né, limpeza pública. E a grande preocupação que a gente tem é com relação ao impacto ambiental desses resíduos, né, considerando que a ampla maioria dos municípios brasileiros eles possuem ainda, né, os lixões ou no máximo aterros controlados, tá? Que seria assim um aterro que não cumpre totalmente o seu papel, né, como deveria ser. São pouquíssimos municípios que você tem aterros sanitários completos, principalmente, né, fazendo o aproveitamento do biogás ali produzido. Então a gente precisa se preocupar muito com essas questões. Tá? Aqui um exemplo de um aterro sanitário como deve ser, né? Completo, inclusive com o aproveitamento para a produção de energia a partir de biogás. Esses resíduos eles são constituídos basicamente, né, de resíduos domiciliares, né, resíduos comerciais, conforme eu disse, papel, papelão, embalagens. E aí, via de regra, né, a gente pode dividir ele também entre secos e molhados, né, geralmente secos inorgânicos e molhados orgânicos. E você precisa ter uma destinação correta e adequada através de coleta seletiva, né, principalmente para fins de reciclagem e para que o aterro ele tenha o seu funcionamento para a forma pelo qual ele foi projetado, né? Que basicamente é a decomposição daquela matéria orgânica, principalmente, de forma segura, de forma controlada, a não poluir o meio ambiente, solo, lençol freático e principalmente aproveitando, né, o potencial de biogás que será produzido para a produção de eletricidade. Então, pessoal, quando a gente fala em resíduo sólido urbano, né, a matéria orgânica mais presente ali a gente vai ter nessa mistura, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, cerca de 60% vai ser esses tipos de materiais orgânicos, né? E aí você vai ter ali um poder calorífico interessante que pode ser extraído, tá? Então, 60% de matéria orgânica,
Você tem também os recicláveis, né? Papel, plástico, vidro, metal. E o que sobra ali são outros tipos de resíduos, né? Mas o que a gente tem mais interesse é nessa quantidade de quilocaloria por quilo de massa seca, né? Que você tem uma média, né, em torno de 1.300 quilocalorias por quilo. Então é um potencial considerado, né, considerável que não pode ser desprezado. Deve-se destacar também, pessoal, a Lei 12.305 de 2010, que trata a respeito dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? As grandes avanços foi a questão da responsabilidade compartilhada, né, no ciclo do produto, da cadeia de produção. Então, cabe à cadeia produtiva se adequar e dar a destinação correta ao que ela produz. A questão da logística reversa, né? Então, em todos os elos você ter a possibilidade, né, da restituição dos resíduos sólidos ao fabricante, aquele produtor, para tentar fazer um reaproveitamento ou a destinação correta do material. E também, né, a partir de 2014, a proibição dos lixões, né, que eram aqueles aterros onde não se tinha controle algum, tá? E aí houve, né, já uma boa parte dos municípios migrando para os aterros controlados, o que não é o ideal, mas já é uma evolução em relação aos lixões, e vários municípios também migrando para o aterro sanitário como deve ser, né, completo, com aproveitamento em todas as áreas. Mas aí, pessoal, a gente chega a essa triste resultado aqui, essa triste tabela, né, onde nós podemos observar mais ou menos como que é a destinação, né, do nosso resíduo sólido urbano, tá? Então, dentro desse resíduo sólido urbano, qual que é o problema nosso? Nosso grande problema é que 90%, mais de 90% dos resíduos vão parar nos aterros, tá? E isso é uma coisa ruim, porque quer dizer que o pouco você está aproveitando para essas etapas anteriores, etapa de reciclagem, de compostagem, de recuperação energética. Então perceba aqui que por essa tabela a gente nem considera, praticamente nem considera a recuperação energética, porque a produção de energia a partir de resíduo sólido urbano no Brasil ela é tão pequenininha, né, que quando você computa ela no total, ela dá zero, né? Então, por exemplo, o uso para compostagem também é baixíssimo, reciclagem muito baixa. Então, você tem ali, né, 90% chegando lá. E aí, quando você compara com outros países, né, isso aqui é algo interessante, né? Você tem países de primeiro mundo que estão muito bem, exemplo de Suíça, Holanda, né, Dinamarca, você tem pouco resíduo urbano chegando no aterro, então a maior parte dele sendo reaproveitado, mas você tem também países de primeiro mundo, a exemplo de Austrália, Israel, né, Grécia, né, países de grande porte, Reino Unido, né, que você tem números muito próximos do que é apresentado aqui no Brasil. Então, assim, o resíduo sólido urbano ele é um problema que não se atém somente ao Brasil e somente aos países de terceiro mundo, tá? Ele é um problema generalizado, né, e que por esse motivo precisa ser encarado com uma maior responsabilidade. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora dos resíduos industriais, né, são aqueles que basicamente estão vinculados, né, às cadeias produtivas agroindustrial, florestal, setor, né, siderúrgico, né, indústria alimentícia, de bebidas, indústria madeireira, papel e celulose, entre outros, né, setores de carne, né, frigoríficos e tudo mais. Quando a gente fala, né, em setor siderúrgico, a gente fala principalmente a questão do uso do carvão vegetal para a produção do ferro, né, ferro e aço. E aí você vai ter ali os fornos, né, os alto-fornos que são utilizados, né, para a produção desses tipos de materiais. Aqui só destacando um pouquinho, né,
como que seria esse processo. Você tem um alto forno, dentro desse seu alto forno você vai ter ali aquele material sendo minério, né, sendo derretido ali no caso, sendo cozido, né, e aí no final você vai ter lá a produção, né, do metal. Mas você produz muito resíduo, muita escória, né, que é essa gusa aqui que a gente fala. Essa gusa ela tem um alto poder calorífico, tá, que pode ser reaproveitado de diferentes formas. Você pode também destacar resíduos de fabricação de sucos, né, e outras bebidas, beneficiamentos de arroz, café, trigo, milho, né, entre outros, cana-de-açúcar também. E aí, né, você tem diferentes formas e métodos para o aproveitamento, né? Técnicas eletroquímicas, tratamentos biológicos, tratamentos químicos, processos oxidativos, tá? Então tem diferentes formas para você dar uma destinação adequada a estes resíduos, né? Aqui, por exemplo, mostrando de uma indústria de bebidas, tá? Então você usa muita água em indústrias desse tipo e aí naturalmente isso gera muito resíduo. E aí aqui realizando um tratamento biológico de efluente, né, do fluido no caso, e aí o que sobra de resíduo você pode aproveitar para um determinado aproveitamento, né? Resíduos industriais da indústria de madeira, né? Então principalmente, né, a casca, o cavaco, né, costaneira, pó de serra, maravalha, né, as asparas, né? Então tudo isso aqui que sobra de resíduo, né, principalmente setor de serraria e imobiliário. Você tem também a indústria de papel e celulose, né, que você tem uma grande produção do licor negro, né, por causa do tratamento do papel. E aí você pode fazer o aproveitamento desse licor negro, por exemplo, a produção de biocombustível, né, não biocombustível, mas uma biomassa residual que pode ser queimada, né? Então é uma produção interessante. E aí, por fim, né, também os resíduos de origem animal, tá? Que aí são vários, né? Você tem aqui no Brasil, por exemplo, se destaca a criação de gado, suínos, caprinos, ovinos, aves, né? Então você tem aí diferentes fontes aí de resíduos, né? De esterco no caso, e aí esse material orgânico ele pode ser aproveitado também para a produção de energia, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.